E aí, galera, o assunto de hoje vai ser juros, certo? Os juros, ele tem duas modalidades. Ele pode ser o juros simples ou então o juros composto. A gente vai começar pelo juros simples. No juros simples, os juros é sempre calculado em relação ao valor aplicado no início, que a gente vai chamar de capital, certo? É o valor que eu tenho de início. E também os juros dependem de uma certa taxa e de um certo tempo em que o capital ficou aplicado. Essa taxa ela pode ser diária, mensal, anual, e o tempo pode ser em dias, meses, anos, enfim, aqui vai variar de acordo com a questão. E quando os juros for somado com o valor aplicado, capital, vai resultar no montante a ser pago, retirado ou recebido. Isso daqui vai depender da questão, certo? Montante é só a soma dos juros com o capital, certo? Então vamos aqui para as fórmulas. As fórmulas do juros simples são bem simples, certo? A gente vai ter duas. Do montante, que eu já falei aqui, que é os juros mais o capital, e uma específica para calcular os juros, certo? Agora, tem duas versões dessa fórmula. Ela pode ser J-CIT ou J-CIT sobre 100, certo? Aqui, nessa versão aqui, a taxa, ela tem que ser colocada em decimal, certo? Por exemplo, se na minha questão a taxa for de 3%, então aqui, ó, capital vezes a taxa, que tem que ser colocada em decimal, e o tempo, certo? E por que que é 0,03? Quando a gente vai transformar uma porcentagem em decimal, a gente sempre divide por 100, certo? Já que é uma porcentagem por 100, beleza? Então, 3 dividido por 100 dá 0,03, beleza? Agora, se você quiser usar essa versão aqui, a taxa vai ser escrita como vem no texto, certo? Como porcentagem mesmo. Então, se na questão, né, vier, que a taxa de juros é de 3%, então na fórmula o CIT vai ser sobre 100 e a taxa vai ser ela normalzinha mesmo, certo? O número tranquilo. Esse 100 aparece justamente, né, de acordo com a forma como você prefere escrever a taxa, se é em decimal ou se é o número inteiro mesmo, beleza? E uma observação. Tanto no juros simples quanto no composto, nos juros em geral, a taxa e o tempo eles têm que estar na mesma unidade de tempo, certo? Então, se a taxa tiver, aliás, se o tempo tiver em dias, a taxa é diária. Se o tempo tiver em meses, a taxa é mensal. Se o tempo tiver em anos, a taxa é anual, certo? A questão às vezes dá a taxa numa unidade e o tempo em outra. Por exemplo, a taxa mensal e o tempo em dias. Aí você escolhe se você quer transformar a unidade da taxa na unidade do tempo ou então a unidade do tempo na unidade da taxa, certo? Vai depender aí do que for mais fácil, mas o importante é que as duas estejam na mesma unidade de tempo. Bom, agora que a gente já entendeu o que é juros, vamos entender como que ele funciona, certo? Vamos aplicar aqui nas questões. Eu escolhi algumas questões de juros simples da apostila Bernoulli, volume 1, beleza? Vamos lá. As promoções do tipo leve 5 e pague 4, quando feitas de modo que o cliente ganhe de fato o produto, dão desconto sobre cada unidade vendida de... Pronto, aqui é o seguinte. Digamos que eu não tenho o desconto, certo? Se eu não tivesse o desconto, eu levaria e pagaria 5 unidades do produto, certo? Então, digamos que, sei lá, produto 1 mais 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5 me totalizou um valor X, beleza? São o mesmo produto, só que 5 unidades, beleza? E esse X, sem o desconto, seria o 100%, beleza? Então, se eu estou gastando o valor X em 5 unidades de um mesmo produto, ou seja, com o mesmo preço, cada produto é um quinto do preço que eu paguei. Então, cada produto é X sobre 5, valor, certo? Só que eu tenho, a questão está dizendo que eu tenho um desconto. Se eu só pago 4, eu tenho um desconto em uma unidade. Vamos dizer que eu tenho um desconto aqui, ó, dessa unidade aqui. Se eu só vou pagar 4, essa daqui eu não vou pagar, é como se eu levasse ela de graça, certo? Então é como se eu tivesse um desconto de X sobre 5, né? Certo? Um desconto de uma unidade. Só que como X é 100%, X sobre 5 é 100% dividido por 5, que é igual a 20%. Ou seja, o desconto que eu estou levando é de 20%, beleza? Pronto, então vamos agora para a questão propostos 9, certo? Uma cliente fez um empréstimo a juros simples de R$ 600 em um banco, a uma taxa de 4% ao mês, por 2 meses, certo? Quando ela foi pagar, o gerente do banco informou-lhe que poderia sortear uma taxa I para ter um desconto sobre o valor total, sobre o valor da sua dívida. Fez o sorteio e foi-lhe concedido o desconto, resultando no pagamento de, isso daqui era passando um cifrão, foi na hora da escrita que eu errei, o valor de R$ 602,64. Dessa forma, a taxa I sorteada foi de... Bom, primeiramente, vamos fazer aqui quanto que ela pagaria se não tivesse esse desconto, certo? Como é juros simples, vamos fazer aqui, calcular os juros, depois a gente soma para ver quanto seria o montante, certo? Então, vamos lá. Juros é igual a capital, 600, vezes a taxa. Aqui, eu não gosto de botar ela em decimal, certo? Porque aqui atrapalha nas contas. Então, eu vou botar ela usando aquela versão da fórmula sobre 100, beleza? Vai ficar
600 vezes 4 vezes o tempo, foi de 2 meses. Tá vendo? Ó, como as duas grandezas estão na mesma unidade, mês e meses, para deixar assim. Isso daqui sobre 100. Como tá todo mundo multiplicando aqui em cima, eu posso cortar esses dois zeros do 100 com esses dois aqui do 600, beleza? Então, vai ficar que os juros é igual a 6 vezes 4, 24, vezes 2, R$ 48. Só que isso daqui é só os juros. A dívida que ela iria pagar, como ela fez o empréstimo, seria o que ela pegou emprestado mais os juros, certo? Então, o montante, que é os juros, 48, mais o capital, 600. Isso daqui seria R$ 648, que ela pagaria. Só que teve um sorteio aí, que ela tirou uma taxa I, certo, de desconto, e acabou que ela só pagou R$ 602,64. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ela pagou 602,64, só que ela deveria ter pago 648. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a diferença, certo, entre esses dois valores e saber quanto que esse resultado significa em relação a 648, porque com isso eu vou saber de quanto que foi o desconto, certo? Saber de quanto que foi essa taxa aí, sorteada. Então, vamos lá. 648 menos 602,64 é igual a 45,36, beleza? Só que isso daqui é a diferença, certo? Entre o que ela deveria ter pago e o que ela pagou. Quando eu faço, quando eu quiser saber, né, quantos por cento que algum valor representa sobre outro, eu divido ele, certo? A parte pelo todo e multiplico por 100, que aí eu sei, em porcentagem, quanto que uma quantidade, um valor, representa em relação a outro, certo? Então, vamos lá. 45,36 dividido por 648 é 0,07, certo? Que quando eu multiplico por 100, isso me dá a porcentagem 7%, beleza? Bom, recapitulando aqui. Como eu quis saber quanto que essa diferença, né, que foi justamente o desconto, como eu quis saber quanto que esse desconto representava percentualmente em relação ao valor que ela deveria ter pago, eu dividi os dois, certo? Dividi um pelo outro e multipliquei por 100, para deixar em forma de porcentagem, beleza? Então, a taxa sorteada foi de 7%, já que ela teve um desconto de 7%, beleza? Então, vamos aqui para outra questão, a P7. André aplicou parte de seus R$ 10.000 a 1,6% ao mês e o restante a 2% ao mês. No final de um mês, recebeu um total de 194 de juros das duas aplicações. O valor absoluto da diferença entre os valores aplicados a 1,6%, que era para ser uma porcentagem, de novo me atrapalhei, e a 2% é de. Então vamos lá. André tinha esses R$ 10.000 e ele repartiu, não necessariamente igualmente, certo? Repartiu nessa aplicação de 1,6% ao mês e nessa aplicação de 2% ao mês. Quando terminou o primeiro mês, certo? Ao final de um mês, o total de juros das duas aplicações foi de R$ 194, beleza? Então, ele só quer saber a diferença entre o valor que eu apliquei, que o André aplicou, na verdade, nessa situação em que a taxa era 1,6% e nessa, beleza? Só a diferença entre os capitais aqui. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui a resolução em duas partes, certo? Primeiro eu vou calcular os juros da primeira aplicação e depois os juros da segunda. Em seguida eu vou somar e igualar 194. Então vamos lá. Juros 1, que eu vou chamar dessa situação aqui, certo? Essa daqui é a minha situação 1. Juros 1 é igual ao capital. Como eu não sei quanto foi investido, eu vou chamar um valor X, beleza? Vezes a taxa, 1,6, vezes o tempo, um mês. Como eu vou ter a taxa em porcentagem, eu divido por 100, certo? Então, juros 1 é igual a... Como não tem nenhum número aqui em cima que eu possa cortar esses dois zeros aqui, eu vou ter que dividir, certo? Quando eu divido por 100, eu ando duas casas, eu ando a vírgula, né, duas casas aqui para a esquerda. Então, vai ficar aqui o juros 1 é 0,016x, beleza? Vamos guardar aqui esse valor. Agora vamos para o juros 2. Os juros dessa aplicação aqui. Juros 2 é... E agora? Eu não sei quanto que é o capital. Só que, parafraseando o professor meu, o que eu quero, o capital dessa aplicação aqui, é o que eu tenho menos o que eu não quero, certo? Como eu quero só o capital dessa aplicação, eu não quero em relação à primeira aplicação, então esquece isso. Eu só quero o que me falta para chegar até os 10.000 em relação ao X, certo? Então, como eu já usei o X aqui, o que eu vou usar aqui vai ser o que me sobrar, que é 10.000 menos X. Então, 10.000 menos X é o capital dessa aplicação, beleza? Vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Agora aqui a gente vai fazer uma distributiva, certo? Vai ficar juros 2 é igual a 2 vezes 10.000, 20.000, menos 2 vezes o x, 2x, isso daqui sobre 100. Dá muita vontade de cortar esses zeros aqui, só como tem uma subtração aqui, eu não posso fazer isso,
certo? Então, o que é que acontece aqui? Como é uma diferença aqui no numerador, eu posso desmembrar essa fração, certo? Eu posso desmembrar da seguinte maneira. 20.000 sobre 100 menos 2x sobre 100, beleza? Agora sim eu posso cortar. Então, isso daqui vai ficar 200 menos... Eu não gosto de deixar isso daqui em fração, então eu vou dividir logo, certo? 2 dividido por 100, 0,02x, certo? Então, esse daqui é o meu segundo juros, beleza? Ele fala na questão aqui que a soma dos juros, certo? Que o total de juros das duas aplicações é de R$ 194. Então, se eu juntar juros 1 com juros 2 e igualar 194, eu descubro quanto que é x, certo? E com isso eu descubro quanto que é o capital que André aplicou na primeira situação e, por consequência, o que ele aplicou na segunda. E aí eu consigo fazer a diferença e resolver a questão. Então, vamos lá. Juros 1, 0,016x, mais os juros 2, 200 menos 0,02x é igual a 194, certo? Vamos deixar a letra de um lado e número de outro. Se eu passar o 200 para o outro lado, vai ficar negativo, vai ficar todo mundo aqui negativo, não gosto. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou passar o 194 para esse lado, certo? Para o lado 200. E vou passar a galera que tem o x para o outro lado, beleza? Então, vai ficar 200, o 194 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Menos 194 é igual a. Vou passar primeiro o 0,02, certo? Como ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Vai ficar 0,02x. E o 0,016 ele está positivo, então ele passa para o outro lado negativo. Menos 0,016x, beleza? Esse resultado aqui é 6, que é igual a... Fazendo essa diferença aqui, vai ser 0,04x, beleza? Passando 0,04 dividindo, vou ter que x é igual a 1.500, beleza? 1.500 foi o que ele aplicou na primeira situação, que tem os juros de 1,6%. E como o total aplicado, né, foi de 10.000, 1.500 para chegar até 10.000, o outro capital, que eu vou chamar de, sei lá, x', é igual a 8.500, beleza? Só que a questão não quer saber quais são os valores, quer saber a diferença entre os valores. Então, só fazer 8.500 menos 1.500, isso vai dar 7.000, beleza? Justamente o item D de dado. Show? Pronto, agora vamos aqui para a última questão de juros simples, certo? João aplicou 520 a juros simples de 3% ao mês. Seu irmão aplicou 450 a outra taxa. Ao final do sexto mês, ambos atingiram o mesmo montante. A taxa mensal de juros simples aplicada ao dinheiro do irmão de João foi de aproximadamente. Pronto, aqui o que acontece? São duas taxas diferentes, certo? E dois valores diferentes que, depois de um mesmo período de tempo, atingem o mesmo montante, certo? Montante não quer dizer que seja o mesmo juros gerado nas duas situações, tá? É só que a junção do capital com os juros de cada aplicação é o mesmo, certo? Então, vamos lá. Vou aqui de novo separar essa questão em dois, certo? Vou começar aqui com João, beleza? Vamos calcular os juros da aplicação de João e depois, com isso, a gente consegue o montante, beleza? Então, vamos lá. Os juros de João é o capital que ele aplicou, 520, vezes a taxa, 3, vezes... Como foi ao final do sexto mês, eu vou considerar o tempo como sendo 6 meses, beleza? 6 meses que ficou rodando dinheiro lá para poder gerar um juros e, consequentemente, um montante, beleza? Dividido por 100, porque eu deixei a taxa em porcentagem, certo? Então, a gente já consegue cortar esse zero com esse. E agora vamos para as contas, certo? Juros é 52 vezes 3 vezes 6, 18, dividido por 10. O resultado disso daqui, vou fazer os cálculos aqui, vai dar 93,6, certo? Esse foi os juros. Se esse for os juros, o montante foi 93,6 mais 520, certo? Então, 520 mais 93,6 vai dar 613,6, certo? Esse foi o montante do João. Agora, calcular o montante do irmão dele e igualar o dele, certo? Então, vamos lá. Calcular aqui, irmão, certo? Os juros do irmão dele foi o capital, 450, vezes a taxa, que a gente não sabe, então chama de I, vezes 6, que foi o tempo decorrido, dividido por 100, certo? Corta esse zero com esse, os juros vai ficar 6 vezes 45 dá 270, certo? Então, 270i sobre 10, corta esse zero. Os juros do irmão de João é 27i. Show? Então, o montante do irmão de João é o capital dele, 450, mais os juros, 27i.
Então, como não tem como somar aqui, né, que aqui tem uma variável, esse daqui é o montante do irmão do João e esse daqui é o montante do João. Só que fala aqui que ambos atingiram o mesmo montante. Logo, eu posso igualar esses dois valores, certo? Então, vamos lá. 450 mais 27i é igual a 613,6. Passar o 450 para o outro lado, ele vai menos. 27i é igual a vírgula aqui, 163,6, beleza? O 27 aqui, ele está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar i é igual a 163,6 dividido por 27. Então, aqui, rabisca aqui é que eu tinha errado o cálculo, certo? Vamos lá. 163,6 dividido por 27 vai dar que a taxa é aproximadamente 6%, certo? Dá 6,05, tá. Então, a taxa, né, que o irmão do João aplicou foi de aproximadamente 6% ao mês. Beleza? Resposta letra A.